Será que você tem medo de Deus? Medo da ira, raiva, ódio, vingança, do todo, a mão de Deus que vai pesar sobre a sua vida? Se você vem de um meio religioso, com certeza em algum momento a teologia do medo foi entregue para você. E eu falo isso com total propriedade porque eu venho de um lar evangélico. E durante a minha infância, adolescência e início da vida adulta, eu ouvi várias e várias vezes que a mão de Deus ia pesar sobre a minha vida, que o todo ia destruir os meus inimigos. Essa teologia do medo, esse Deus vingativo, ciumento, irado, que é vendido pelo meio religioso, vai totalmente contra a essência de quem realmente, verdadeiramente é Deus. O todo, ele é amor e alegria o tempo todo. 24 horas por dia, 365 dias do ano. O todo, ele vibra o tempo todo em amor e alegria. E desse amor e dessa alegria deriva os outros sentimentos e emoções, como por exemplo, paz, tranquilidade, felicidade, harmonia, ajuda, gentileza, etc, etc, etc. O que existe são as leis divinas. O todo, ele precisa colocar ordem na sua criação. Do contrário, isso aqui ia ser uma grande bagunça. Para isso, ele criou as leis divinas, como por exemplo, a lei da semeadura, a lei da contabilidade cósmica, a lei da gravidade, que coloca a ordem na sua criação. E aí ele consegue fazer a sustentação, a manutenção desse universo e de todos os outros universos que possam existir. Se o todo decidir vibrar em ira, ódio, raiva, vingança por um segundo, se ele decidir baixar sua vibração por um segundo, tudo isso aqui é destruído automaticamente e ao pó voltaremos. Então, esse Deus vingativo, ciumento, esse Deus que vai destruir os meus inimigos, não existe. Não existe. Até porque não existe inimigo. Somos todos irmãos, somos todos um. Viemos da mesma essência e vamos voltar para a mesma essência. O que existe são as leis atuando na minha vida e na sua vida o tempo todo. Se eu respeito essas leis, eu tenho um resultado A. Se eu desrespeito essas leis, eu tenho um resultado B. Eu planto o que eu quiser. Eu posso plantar abacaxi, limão, alface, abacate, enfim. Porém, a colheita, ela é obrigatória nessa vida ou em outra vida. Eu vou colocar um exemplo aqui. Uma pessoa fumou durante 30, 40 longos anos. E aí ela recebe o diagnóstico de câncer de pulmão. Isso não é a mão de Deus pesando sobre a vida da pessoa. Até porque nem mão Deus tem, né? O todo é uma energia. Isso é a lei da semeadura atuando na vida dessa pessoa. Não é Deus irado com ela, não é Deus castigando ela porque ela fumou a vida toda. É somente a lei da semeadura. Ela plantou e agora ela está colhendo.
Sendo assim, tudo que acontece de negativo na nossa vida, em algum momento a gente plantou aquilo, nessa vida ou em outra vida. Por isso que muitas vezes está acontecendo algo negativo na nossa vida e a gente não consegue entender o porquê. Mas, em algum momento, a gente plantou aquilo. A gente só está colhendo. É a lei da semeadura trabalhando na nossa vida o tempo todo. Sendo assim, não existem vítimas. O que a gente deve ter diante de Deus é temor e nunca medo. E aí eu vou colocar aqui para vocês temor e medo, o que eu encontrei no dicionário. Temor, sentimento profundo de respeito e obediência. Medo, ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar. Então, ter temor a Deus é quando a gente tem um profundo respeito, uma profunda obediência diante das suas leis. Eu tenho medo de fazer algo que venha a desagradar o todo, algo que venha a desrespeitar as suas leis, algo que machuque o todo. Eu vou colocar um exemplo aqui. Você acabou de ser pai e aí você vai dar o primeiro banho do seu filho. Você não está com medo do bebê, pelo contrário, você ama o bebê, você quer proteger ele, você quer que aquele banho dê tudo certo. Porém, você está com medo do banho. Então você conversa com a sua esposa, você liga para o pediatra, você assiste vários vídeos no YouTube para conseguir dar aquele banho da melhor forma possível, que seja um banho perfeito, que nada dê errado. Isso é o temor a Deus. Veja, você não está com medo do bebê, mas você está com medo de fazer algo que venha a prejudicar, a machucar, a ferir o bebê durante o banho. Isso é o temor a Deus. Eu não tenho medo de Deus, mas eu tenho medo de fazer algo que desagrade o todo. Então, temor é obediência e cumprimento das leis estabelecidas pelo todo. Esse vídeo aqui é para convidar você a abandonar esse Deus vingativo e ciumento. Esse Deus que o sistema religioso entregou para você e que muitas vezes fica falando que a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Esse Deus não existe. O que existe é um Deus que é amor e alegria. O que existe são as leis divinas, que devem ser respeitadas, cumpridas pelo homem, com uma total obediência às suas leis. E aí sim eu consigo ter uma vida harmoniosa, uma vida reta, justa, onde a minha colheita ela se torna uma colheita boa, perfeita e agradável. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.